Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar junto uma abordagem sobre a exatidão da linha de tendência. Dessa forma você poderá diminuir seus stops. Vamos explorar também a tendência nos diversos tipos gráficos. Com isso você irá ter certeza que está operando na direção da movimentação dos preços. Vamos juntos? Como já dissemos antes, você pode traçar a LTA, a LTB e também a linha de suporte e a resistência através das bordas das áreas de congestionamento, em vez de ligar os extremos de preços. Ou pode usar também o preço de fechamento. Vamos dar um exemplo aqui. Você pode vir e traçar pegando o último fundo de uma tendência de baixa com o primeiro fundo da tendência de alta para traçar a LTA. Aí você faria esse traço aqui, nesse sentido. Aqui está uma LTA. Né? Você tem uma noção que os movimentos estão ascendentes, topos e fundos ascendentes. Agora, alguns especialistas utilizam preço de fechamento. Aí seria dessa forma. Pegaria aqui também os preços de fechamento do mesmo ponto anterior e traçaria uma linha. Aí você teria uma LTA dessa forma. Já outros usam zonas de uma tendência de alta. Aí pegando o preço de fechamento com o preço mínimo. Vejamos. Poderia pegar essa área aqui, pegando esse mínimo aqui e fazer esse traço. Assim você teria essa zona aqui, rachurada aqui, com uma zona de tendência de alta, que você esperaria que o preço, ao chegar nessa zona, ele revertesse. Assim, as áreas de congestionamento e os preços de fechamento refletem o comportamento da multidão, dessa forma se aproximando mais do preço justo do ativo, que é um preço negociado pelos profissionais da multidão. Já os pontos extremos, máximos e mínimos, mostram apenas o pânico ou euforia demasiada entre os membros mais fracos da multidão. Agora, esse procedimento acaba sendo algo individual de cada trader. Alguns são mais rígidos e exigem um perfeito respeito às linhas traçadas, já outros são mais flexíveis e permitem que certas violações ocorram, como pequenas penetrações de sombras das barras de preços. Você precisa desenvolver o seu método em conformidade com o seu estilo operacional. Alguns traders, por não operar rompimentos de linha de tendência, não precisarão de tanta exatidão, apenas uma noção de onde situa a linha de tendência. E também a análise técnica clássica, que trabalha essencialmente com o preço, ela é subjetiva, e você vai acabar chegando a essa mesma conclusão ao longo de seus estudos. Então, por vezes, é melhor trabalhar com o conceito de zona de preço do que preços exatos. Então vamos em frente falar sobre tendência nos diversos tempos gráficos. Uma tendência pode aparecer de alta num gráfico diário e de baixa no gráfico semanal e vice-versa. Os sinais de um mesmo ativo em diferentes periodicidades frequentemente se contradizem um ao outro. Qual deles você seguirá? Esses sinais conflitantes são um dos grandes quebra-cabeças da análise do mercado. Quando estiver em uma dúvida, suba sua análise para uma periodicidade mais longa. Procure olhar a floresta e não a árvore mais próxima. Vejamos os gráficos aqui. Nós estamos aqui e vemos um gráfico diário. Esse aqui é um gráfico do tempo diário. E se você observar apenas esse gráfico, você vai falar que a tendência deste ativo é uma tendência de baixo. Certo? Agora, se você olhar esse gráfico, que é um gráfico semanal, você vai olhar para este ativo e vai falar, essa tendência aqui é uma tendência lateral. E agora, se você olhar este gráfico aqui, que é um gráfico mensal, você vai falar, não, essa tendência deste ativo aqui é ascendente. Porém, esses gráficos representam o mesmo ativo em tempo gráfico diferente. Esse movimento aqui ele está aqui, nesse tempo semanal, nesse tempo gráfico semanal. E este movimento aqui
ele está aqui, nesse gráfico mensal. Então, observe, você terá o mesmo ativo em tendências diferentes, de acordo com o tempo gráfico que ele está. Aí você pode se perguntar, qual deles está certo? Qual operar? Se você pretende operar utilizando um gráfico diário, observe a tendência predominantemente no semanal e opere o diário priorizando a direção do semanal. Se você pretende operar um gráfico de hora, opere priorizando a direção do gráfico diário e assim sucessivamente, sempre subindo para um nível acima sua escala temporal. E procure sempre operar em favor da tendência. Se você quer operar em movimentos de compra, priorizando compra, então você procure uma tendência ascendente. Se você quer operar venda, utilize tendência de baixa. Por que nós falamos isso? Observe. Se você está numa tendência ascendente, o movimento da perna ascendente sempre é maior do que a sua correção. Então, esse é o movimento. Então, você tem mais oportunidade de obter ganhos quando o preço está subindo do que quando o preço está corrigindo. Então, essa é a correção de uma tendência de alta. E ela, por análise técnica e pelo tipo de movimento do preço, ela sempre vai ser menor do que o movimento de subida, senão o preço jamais iria subir. Então, ela precisa ser menor. Se ela não for menor, você cria uma tendência lateral ou tendência indefinida. E numa tendência de baixa, o movimento de alta e da correção da tendência de baixa, ela é sempre menor do que o movimento de baixa, do preço caindo. Então, esse movimento aqui, que é uma correção, é o repique, ou seja, é um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa, ele é sempre menor do que esse movimento aqui, que é a favor da tendência. Ok? Então, esse foi nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Bons estudos.